Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Destet e essa leitura de hoje ela é para os signos do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, em especial no setor do amor, setor de relacionamentos amorosos. Na leitura de hoje eu estarei utilizando o tarô Wild Tarot, que é esse tarô aqui, e estarei utilizando em especial o Woodland Oracle. Ele tem alguns animais, flores, e a conjunção desse tarô com esse oráculo traz sabedoria ancestral e animal para você entender sobre relacionamentos amorosos nessa semana. Vamos lá, signo de Áries, Leão e Sagitário. Vamos abrir a sua leitura com esse oráculo, espiritualidade maior, ancestralidade maior. A primeira mensagem que eu recebi como um download, minutos antes de abrir agora para gravar, foi que você quer ser vista por alguém. Você quer que alguém olhe nos seus olhos e veja a sua essência, que alguém olhe em você e veja a luz que você irradia e reconheça a sua essência. Essa foi a primeira mensagem que eu recebi, espiritualidade maior, que os signos do elemento fogo precisam saber para essa semana com relação ao amor. Áries, Leão e Sagitário. E virou The Sheep and the Blackberry, Devotion. É a ovelha e a amora, e fala sobre devoção. Eu vou ler para você o que essa carta significa. Eu estou usando o Woodland. A carta da ovelha e da amora. A carta da devoção. A ovelha e a amora pede você hoje foco em os seus compromissos. Compromissos com o seu parceiro, com o seu trabalho, com a sua criatividade prática, com a sua tradição espiritual. As ovelhas são inocentes e vulneráveis e precisam ser cuidadas com atenção e guiadas. As amoras são símbolos de proteção, mas também com elas vêm grandes espinhos. As amoras aqui simbolizam a prosperidade. Combinando as energias dos dois, você ganha direção. Honre os seus compromissos. Permita que eles frutifiquem e floresçam. Essa carta ela traz uma pergunta para você hoje. Em qual pessoa ou prática você encontra sabedoria e estabilidade? Lembre-se de cuidar bem das suas fontes. Lembre-se de cuidar bem das fontes de proteção e das fontes de orientação. Bom, essa é uma leitura de amor. Então, em relação a relacionamento, essa carta pede: se você tem um compromisso com alguém, seja atencioso com essa pessoa, carinhosa com essa pessoa. Existem pessoas nas quais nós nos envolvemos, ou nós nos decidimos envolver e ter um relacionamento amoroso, mas que não significa que você não possa dar orientação e proteção para essa pessoa. Todo mundo possui níveis diferentes de educação, de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal no seu processo de vida. E às vezes, o seu companheiro pode não estar, vou dar um exemplo, tão desenvolvido espiritualmente e pode ver com outros olhos uma determinada situação. E num relacionamento, para que ele flua de maneira harmoniosa, às vezes é preciso que um ofereça proteção e orientação ao outro de maneira delicada, consciente e com permissão. E isso significa
devoção. Não devoção à pessoa, mas devoção ao relacionamento que se quer criar. Linda. Eu vou abrir com o tarô dos druidas. Já já eu clarifico com o tarô Wild Carol, espiritualidade maior, que é necessário para os signos do elemento fogo, na área do amor, o que eles precisam saber na área do amor? Relacionamento. 5 de pentáculos. Vou tirar 3 cartas. Já saiu. 8 de espadas. A princesa de paus. Só que ela saiu do deck do meio. Falta mais uma. 4 de paus. Ok. Bom, estavam programadas 3 cartas, mas saíram 4. Bom, a primeira mensagem que vem aqui com o 5 de pentáculos e o 8 de espadas mostra claramente que você está se sentindo sozinha, abandonada e esquecida. Você está se sentindo sem suporte. Talvez você esteja se sentindo sem suporte financeiro do seu companheiro, talvez ele não te ajude o tanto quanto você esperava financeiramente. Mas a carta do 8 de espadas mostra que talvez isso sejam apenas ilusões da sua cabeça. Pode ser que você se sinta isolada, sem ajuda ou esquecida. Parece que ele não te vê dentro de casa, mas talvez pode ser uma percepção sua da situação na qual você se sente. Aqui não caiu carta de copas, então aqui tá, apesar de estamos falando de sentimentos, de relacionamento amoroso, existe aqui uma falta de ajuda financeira nesse momento e você se sente acuada, esquecida. É como se você dependesse financeiramente dessa pessoa. Só que tudo isso que você está sentindo está muito no seu mental. É algo que você, primeiro, não expôs, e segundo, você acha que você não consegue sair dessa situação. Mas a princesa de paus, ela mostra que você quer sair dessa situação, você quer mudar essa situação. Você tem ideias nas quais você gostaria de estar iniciando em relação a esse relacionamento, tornar esse relacionamento mais criativo, mais quente, mais aumentar essa troca entre vocês. Você está aqui. Você quer aprender sobre como melhorar esse relacionamento, porque você está procurando algo sólido. Você quer um relacionamento na qual você. Se você não é casada, você quer se casar. Mas do jeito que está, ainda precisa caminhar nessa direção. Essas mudanças que você quer fazer é porque talvez você queira se casar ou tornar esse relacionamento mais estável entre vocês, com uma base mais sólida. Eu vou clarificar essa carta do 4 de paus, mas tudo indica que algo precisa morrer, se transformar, para que essas mudanças aconteçam
para que essa nova ideia, esse novo querer, essa nova paixão aconteça, para que essa base sólida chegue até você, para que você consiga esse relacionamento, estabilizar melhor esse relacionamento. Existem conflitos aqui mentais e existem conflitos aqui materiais. Eu vou clarificar com. Esqueci o nome. Wildwood, desculpa. Espiritualidade maior. Oh, já caiu? O Ás de Pedras, que é o Ás de Pentáculos, clarificando o 5 de Pentáculos. Mais duas energias, por gentileza. Clarificação do 5 de Pentáculos. O 5 de Pentáculos, que saiu aqui, o 5 de Pedras, caiu novamente, clarificando o 5 de Pentáculos. Meu Deus! Mais uma energia, por gentileza. E o Ás de Vessel, que é o Ás de Copas. O 5 de Pentáculos veio clarificado com o Ás de Pentáculos, com o 5 de Pentáculos novamente, e com o Ás de Copas. E essas três cartas juntas, elas indicam que você está se sentindo esquecida. E novamente aqui essa carta mostra novamente o mesmo 5. Vocês tiveram desentendimentos, na qual talvez vocês se separaram por algum motivo, ou se distanciaram por algum motivo. Mas você ainda, mesmo assim, talvez não seja uma separação, talvez seja apenas um distanciamento. Mesmo assim, você persiste nesse relacionamento, você continua nesse relacionamento. Existe nesse relacionamento a falta do fundamental, que é amor. Nesse relacionamento, esse 5 de pentáculos mostra que você não quer ver a situação. As duas cartas juntas mostram que você não quer ver ou não quer aceitar a situação, na qual a pedra fundamental e essencial que falta é o se dar, o amor, é o ser vulnerável, é o se entregar completamente. E isso está faltando nesse relacionamento. E é por isso que você se sente abandonada, mas você não, e persiste nesse relacionamento, mas isso é uma coisa que você não quer ver, você não quer, talvez você não queira aceitar que esse relacionamento, que nesse relacionamento falta amor, falta companheirismo, falta devoção. Clarificação para o 8 de espadas. As energias, por gentileza. E caiu ao contrário, a rainha
a rainha de paus. Caiu ao contrário, a rainha de paus. As suas energias, por gentileza. Espiritualidade maior. Suas energias. 8 de copas. Mais uma energia. Espiritualidade maior. Nossa, saíram várias cartas aqui. Saiu The Great Bear, que é a carta, seria a carta do mundo. Saiu o 9 de paus, que é o Nine of Bowls. E saiu o pajem de copas. Uau! Ok. A rainha de paus aqui. Você está em alerta nessa situação. Você já está, parece que esperando alguma coisa. Você já vê sinais do fim desse relacionamento. Aqui com a carta do 8 de copas e a carta do Great Bear, que seria a carta do mundo, desculpa, a carta do julgamento, carta do 8 de copas com a carta do julgamento, você já vê, você está em alerta e você já vê sinais do fim desse relacionamento por conta, por falta do amor, e você vê que uma mudança muito grande aconteceu nos últimos tempos. Você vê, não, você sente que todo o sentimento que existia entre vocês antes não está mais. É como se tivesse se modificado completamente. E isso coloca você em alerta nesse momento. Apesar de você não querer ver, não querer fazer nada e achar que é só coisa da sua cabeça, aqui mostra que você está procurando sinais por que os sentimentos mudaram. E você quer respeito, você aqui com o 9 de paus, você já está cansada desse relacionamento. Você já está cansada dessa situação. Você quer respeito e você acha que tem alguém entrando nessa situação. Você acha que tem uma terceira, você acha que talvez o seu parceiro, a sua parceira esteja iniciando um novo relacionamento com alguém, ou esteja interessado em alguém, ou alguém esteja interessado nele. A situação está meio complicada. Clarificação para Princess of Wands. Saiu a carta do Sol reversa, clarificando pajem de paus. Mais uma energia, por gentileza. Saiu a carta da morte reversa. Eu tinha falado que uma transformação precisava acontecer. Saiu a carta da morte reversa. O que mais? Cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas. Então, as cartas que caíram foi a carta do Sol reversa. Essa carta é a carta do diabo, não é a carta da morte. E o Cavaleiro de espadas. Estou só corrigindo essa carta. O Sol e o diabo vieram reversos. Clarificando a
O Pajem de Paus. O Sol mostra que você tem um brilho interior imenso, que você tem luz interior, tem vitalidade, você está em busca de um relacionamento que complete a sua essência. Foi aquela mensagem que eu disse bem quando eu abri. Você está ou você espera, ou você está à procura, ou você espera que alguém enxergue a luz que existe dentro de você, o seu brilho pessoal. Uau! Só que essa luz, ela está sendo ofuscada, ou ela ainda não está sendo manifestada, ou ela não está sendo vista, porque existem padrões nos quais você ainda está presa, que não permitem que a sua luz seja vista. E aqui nós estamos falando de padrões, hum, podem ser, é, eu vou dar um exemplo, se você gasta demais ou se você utiliza o seu tempo com uma outra coisa. Por exemplo, se você trabalha muito e você não dá tempo ou atenção ao seu parceiro, falta devoção. Então, existem padrões aqui nos quais estão bloqueando que a sua luz interior, que a sua vitalidade, que a sua coragem, a sua essência, o seu brilho, o seu eu verdadeiro seja mostrado. A carta do Sol, ela é relacionada com a carta da alta sacerdotisa. Existem mistérios que talvez, ou existam coisas ainda que você não saiba, coisas ainda que não estão sendo reveladas a você. E, porém, porém, o o cavaleiro de paus, ele entra aqui na sua leitura mostrando que você tem sabedoria o suficiente para mudar essa situação. Você sabe quais são os padrões que precisam ser mudados para você mudar essa situação, para que a sua luz seja vista. Aqui temos um outro significado também. Aqui tudo indica que você vai em direção a uma pessoa que lhe oferece amor. Aonde você vê que você tem, aonde, aonde você finalmente é vista, aonde esses padrões não acontecem. Então, essa princesa aqui, esse pajem de paus, mostra que você está disposta a ir em uma direção aonde a sua luz é vista, aonde você não, onde essas dependências, essas manipulações, esses vícios, esses padrões, eles não vão estar mais bloqueando a sua luz. E alguém aqui, cavaleiro, o cavaleiro de paus, ele é mensagem, ação. Algo chega até você que faz você mudar essa situação aqui. Alguma mensagem chega até você que faz você mudar esse padrão, porque a carta da morte, ela é relacionada com a carta número 6 da vitória. Quando essa transformação acontece, você chega aonde você quer chegar nesse relacionamento. Se você não decidir abandonar esse relacionamento antes. Preciso dizer isso também.
Vamos clarificar o 4 de paus. Clarificação para o 4 de paus. Clarificação para o 4 de paus. O mago. Uau! Aqui você vai mexer os seus pauzinhos. Alright. Mais uma energia, espiritualidade. The Green Man é o imperador. O mago, the Shaman. A temperança e a morte. Eu sabia que a morte ia cair. Eu sabia. Eu sabia. Ok, a primeira mensagem que aqui vem, a mensagem a gente tem que dar, né? Se é correto, cada um decide. Bom, a primeira carta aqui é a carta do imperador, com a carta do mago, com a carta da temperança, com a carta da morte. Essas cartas aqui indicam que talvez você aqui para chegar nessa situação estável ou para você conseguir esse casamento, tudo me parece que é o seu objetivo aqui. Você vai entrar em contato com alguém espiritualizado para um trabalho, para que coloque mais equilíbrio e balanceamento na situação, para que transforme a situação toda. Você vai procurar alguém espiritualizado para fazer algum trabalho aqui, para corrigir ou balancear e mudar esse relacionamento assim da água para o vinho, e vai ser uma mudança radical. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é que você está tentando talvez manipular a situação para chegar nesse casamento. Você aqui é a autoridade, você aqui é a pessoa que tem o poder de trabalhar com determinadas ferramentas, você sabe quais são os pontos frágeis da outra pessoa, você tem uma determinada, você tem uma determinada autoridade, porque você conhece todas, você sabe todos os pontos nos quais você pode atingir a outra pessoa, tanto emocionalmente quanto financeiramente, mentalmente. Você está tentando manipular a situação para poder chegar nessa posição de casamento ou de uma situação mais estável. As cartas não mostram aqui que existe amor suficiente para que caminhe nessa direção, mas sim vem de um desejo seu e que você está manipulando em direção a isso. Você está procurando balancear a situação ela já se encontra num nível assim um tanto quanto delicado, eu poderia dizer. Você ainda está tentando balancear a situação. Porque existe química entre vocês. Existe química entre vocês. Porém, tudo indica que as cartas dizem que não estão favoráveis o fato de vocês terem essa química, e talvez eu estou falando aqui do química sexual, não é o suficiente para causar a transformação necessária para se chegar nesse casamento aqui. É necessário uma mudança, uma transformação completa aqui. Tudo indica que mesmo depois desse trabalho que é feito, mesmo depois de todo esse trabalho de manipulação ou até mesmo desse trabalho espiritual, esse relacionamento chega ao fim, porque não é o caminho para se chegar a um relacionamento estável. Não é a base sólida de um relacionamento estável.
apesar de você saber o que você deve fazer. Só que aqui mostra que talvez você decida por caminhos que não são os mais adequados. Eu vou tirar o baralho cigano para ver quais as outras informações que o baralho tem a dizer para os signos do elemento fogo. Áries, Leão e Sagitário para essa semana, o que é necessário saber com relação a relacionamento. E saiu a carta do dinheiro. Mais 3 energias. Mais 3 energias. Ok? Saiu a viúva, ou o viúvo, é uma energia masculina. E saiu a carta do enfermo, ela veio reversa. Mais uma energia, espiritualidade maior. E saiu a carta da desgraça reversa. Bom, o baralho cigano vem trazendo a seguinte informação. Com a carta do dinheiro e a carta do viúvo, essas duas cartas juntas indicam que existe a possibilidade de que ele esteja ou ela esteja aqui, pode ser uma energia masculina, mas também pode ser uma energia, uma mulher também com energia masculina. De qualquer modo, essas duas cartas juntas indicam a presença de gastos financeiros com a fé. Existe uma outra pessoa nesse relacionamento. E a carta do enfermo reversa, junto com a carta da desgraça, inversa também, mostra que inicialmente existe um entendimento entre vocês no relacionamento e repentinamente esse relacionamento acaba. E essas duas cartas, elas entram em ressonância com as últimas cartas que clarificam o 4 de paus. Eu falei aqui que muito provavelmente você procura orientação em como fazer algum trabalho espiritual para manter esse relacionamento, o que gera esse melhoramento na situação temporária e de repente a situação acaba, que é a carta da morte. Esse não é o caminho para se manter o relacionamento. Então o baralho cigano vem colocando exatamente o que o tarô trouxe. As coisas estão se repetindo aqui, porque é uma situação na qual você já está alerta, onde você acha que já tem alguma pessoa, e realmente o baralho cigano confirma. Eu vou pedir um conselho para finalizar essa leitura. Sinto que é uma leitura muito delicada. Você tem consciência do seu brilho, você tem consciência dos padrões que você precisa mudar, e você sabe como você pode mudar. Fazer algo para um trabalho espiritual para manter alguém perto de você, mesmo você sabendo que não existe suporte emocional, suporte financeiro, suporte não existe o amor aqui, não existe essa devoção, não existe essa guiança, essa orientação, esse cuidado. Mesmo sabendo de tudo isso, existe talvez uma dependência, mas você pode sair dessa dependência. Você é uma pessoa forte, senão não sairia a princesa de paus aqui. Você é uma pessoa só forte, você é uma pessoa jovem, você é uma pessoa tão bonita. O sol reverso mostra que talvez você não veja o seu próprio brilho, talvez você não reconheça o seu próprio valor. Carta conselho eu vou tirar com o oráculo xamânico. Espiritualidade maior, qual o conselho? Signo de Áries, Leão e Sagitário. Ui!
elementos fogo, né? E veio a carta da pena. Ela está escrita em alemão, eu vou traduzir para vocês. Ai, que lindo. A pena. Lembre-se, a pena vem te lembrar do poder invisível que está ao seu redor e que te protege. Assim como a pena dá a confiança total ao vento, dê você também a sua confiança total à vida. Confie que as correntes macias do universo vão te guiar aonde você deve estar. Esse conselho não poderia ser mais aconchegante e é como um abraço. Lembre da sua lembre da sua luz interior, lembre do seu poder, lembre da sua força. Lembre-se da força que te protege, que te guia, e acredite que o universo tem algo melhor para você e confia que ele vai te levar e te caminhar aonde você tem que estar, no relacionamento qual você tem que estar, aonde você vai receber todo o amor, compreensão, devoção, carinho, cuidado, orientação que você merece. É assim que eu termino essa leitura.